O meu primeiro dia de estágio foi um pouquinho traumático pra mim. Eu queria ir embora, eu não queria mais saber de ficar lá. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei enjoada e eu fiquei depressiva. Isso mesmo, depressiva. Eu não queria mais saber de nada, eu queria jogar tudo pro alto e nunca mais pisar lá. Se você quer entender melhor um pouquinho nessa história, então fica aí que eu vou te contar tudinho. Bom, para começar, eu tenho uma bolsa e eu posso pagar essa bolsa tanto com horas presenciais como com doação de sangue e também fazendo algum tipo de curso online. E eu escolhi fazer todas as minhas horas dentro do hospital. Por quê? Porque eu iria aprender mais, né? Estaria dentro da área do laboratório e tudo mais. E eu sou completamente apaixonada por hospital. Mas quando eu entrei na biomedicina, eu sabia, assim, no fundo do meu coração, eu achava que eu não ia gostar nada de análises clínicas. Então eu já ficava assim, ai meu Deus, quando chegar os estágios, eu acredito que eu não vou gostar de análises clínicas. Bom, era assim que eu pensava. Então, fui eu pro meu primeiro dia de estágio no hospital, eu toda felizinha, né, porque era dentro de um hospital. E não era qualquer hospital, é um hospital de urgência e emergência que, tipo assim, é maravilhoso. É SUS, é incrível e é lindo. Então, assim, eu fui super animada, minha colega já tinha feito lá, e eu perguntei pra ela, vocês andavam no hospital? E ela, sim, porque assim, quando a gente fala que é um estudante de biomedicina, você já pensa que fica ali trancadinho dentro do laboratório e é aquilo ali. E eu sempre gostei muito de contato com o paciente, eu sempre quis sair no hospital andando, vendo tudo. E eu tinha dois objetivos quando eu entrei no hospital. Eu tinha um objetivo de andar no hospital, né? Tipo assim, com o pessoal da coleta de sangue. E eu tinha o objetivo de entrar dentro do centro cirúrgico. Para quem é estudante de biomedicina ou para quem é biomédico, sabe que isso não é uma coisa muito comum na vida de um estudante ou de um biomédico, porque normalmente os biomédicos eles ficam dentro do laboratório, fazendo todos os exames e tudo mais. E os estudantes ficam ali auxiliando os biomédicos, né, no estágio e tudo mais. Então, o que que acontece? Eu falei para Deus, primeiro a história, vamos começar direitinho. Eu estava sentada em frente a um hospital aqui de Goiânia, antes mesmo de ter a minha bolsa, e eu vi uns estudantes saindo de dentro do hospital com jaleco e tudo, e eu falei, nossa Deus, eu tenho tanta vontade, mas tanta vontade de poder trabalhar dentro de um hospital, mas eu acho que vai demorar tanto. Isso foi quando eu comecei a minha faculdade, no primeiro período. No primeiro período eu me inscrevi para essa bolsa e eu consegui passar, ganhei a bolsa. Então no segundo período eu já poderia começar a pagar as minhas horas. Liguei no hospital, só que o prazo já tinha passado. Então, né, eu tive que me contentar em esperar para o próximo ano. No outro ano, que foi no início do ano passado, eu me inscrevi para o hospital e consegui, né, consegui fazer lá as horas presenciais. E eu tava super animada. Caramba, vou para um hospital. E tipo, ah, meu Deus, e aí, quando eu cheguei lá, a gente tinha que passar pelas sessões do laboratório. Tem a sessão de bioquímica, tem a sessão de... tem a coleta de sangue, né? Que é onde o pessoal fica. Tem a hematologia, enfim, tem as sessões do laboratório. E eu não sabia como que funcionava o estágio, sabe? Eu tava no terceiro período, não tinha nada de bagagem, então a primeira coisa que eu tive foi medo. Apesar de estar super animada, apesar de querer muito aquilo, eu tava com muito medo. Então, o que que aconteceu? Eu fui com medo mesmo, tá? Orando, entregando pra Deus e falando, Senhor, se eu tô indo, vai comigo, porque eu não sei nada, mas o Senhor sabe, então me ajuda. E eu fui morrendo de vergonha, porque eu era um bebezinho. E quando eu cheguei lá, o pessoal pensou que eu já tava encerrando a faculdade. E eu falei, não, gente, eu ainda tô no terceiro período, ou seja, eu tava engatinhando e tudo mais. Tinha muita coisa que eu nunca tinha visto, que era a minha primeira vivência ali. Então, era tudo muito novo e eu tava com medo. Só que mesmo com medo, eu fui nervosa pra caramba. Eu fiquei na bioquímica. Eu sentei lá na bioquímica e era uma cadeira assim também, sabe? Porque a bioquímica, quem trabalha na bioquímica sabe que a bioquímica é mais de boa pra questão de estagiário, lógico, porque a gente não libera laudo, né? A gente só auxilia no preparo dos exames e tudo, colocar na centrífuga e tudo mais. Enfim. Então, pra mim, lá era bem tranquilo, conheci uma pessoa maravilhosa que me ajudou muito, mas eu ficava bastante sem graça, com muita vergonha, e eu tinha que ficar lá uma semana. Eu tinha que ficar uma semana em cada um, sabe?
E eu fiquei assim, meu Deus, porque eu sou muito agitada, eu sou muito animada. Então, assim, eu comecei a passar os eletrólitos, né? Tipo sódio, potássio, essas coisas, colocava lá na rack os tubos, ou procurava algum tubo, digitava lá os resultados, mas nada assim, sabe? E eu queria aquela correria porque eu já fui pra lá mesmo com expectativa. Eu criei expectativa. Criei, gente, criei muita expectativa. Então eu tava assim, meu Deus, eu preciso andar nesse hospital, quanto que vai ser e tudo, ou seja, aquela coisa, né, gente? E aí eu peguei e fiquei lá, assim, sentada, meio de boa entre aspas, porque eu não tava nada de boa, eu não gosto de ficar parada. Eu sou muito agitada. Então, assim, eu fiquei lá dentro e tal. Aí deu a hora do almoço. Eu não conhecia ninguém lá dentro. Não tinha outras estagiárias pra eu ficar conversando nessa época ainda. Então, eu tava me sentindo muito só. E aí, a biomédica muito de boa, claro, né? Me ajudou muito. Só que, assim, a gente, assim, sabe? Ficava meio sem graça, então, né? E aí, eu fiquei lá paradinha, quietinha. Na hora do almoço, eu saí. E eu lembro que eu sentei no banco do hospital, eu não sabia onde tinha refeitório, eu não sabia sobre o descanso, não sabia nada, gente. E aí eu sentei lá no banco e eu comecei a chorar. E eu chorei, chorei e falei, meu Deus, eu quero desistir, eu não quero mais ficar aqui, eu não vou aguentar ficar aqui. Gente, eu tinha ficado uma manhã só uma manhã. Eu comecei a chorar. Eu falei, Deus, eu não quero mais ficar aqui, eu vou pedir pra pagar minha bolsa de outra forma, eu não quero mais voltar aqui, porque eu amo o hospital, mas eu não gosto de laboratório, eu não quero ficar aqui. E aí eu peguei, chorei, 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 conversando com Deus, e de repente começou a vir assim um alívio no meu coração e eu voltei. Eu falei, não, eu vim, eu vou esperar e vou ver. Aí beleza, aí eu voltei. Ah, tem uma coisa. Antes disso, as meninas passaram comigo me apresentando nas sessões do laboratório, né? E aí eu toda animada, conversando com o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Porque eu sou meio doida. E aí eu lembro que eu fui lá no suporte, onde fica um pessoal da coleta de sangue. E eu cheguei lá, oi, gente, tudo bem? Vocês costumam ir muito ao centro cirúrgico puxando papo, né? Porque eu converso pra caramba. E aí elas estavam muito sérias, muito sérias. Aí ela falou assim, de vez em quando a gente vai. Eu falei, ai, que legal, quando vocês forem, vocês podem me levar? No meu primeiro dia de estágio, já cheguei mandando a real, tipo assim, vocês podem me levar? Até porque, gente, se você não fala, a pessoa vai saber o que você quer? Não vai saber, então pronto. Aí eu cheguei e perguntei, vocês podem me levar no centro cirúrgico? Elas falaram assim, uai, você gosta de centro cirúrgico? Ninguém gosta aqui. Falei, gosto, só que assim, não me deram muito moral, não conversaram muito comigo e eu fiquei muito mal, voltei pra bioquímica. Voltei pra bioquímica, muito triste, aí deu a hora do meu almoço, que foi onde eu sentei, chorei, fiquei depressiva, não queria mais voltar, né? Só que eu voltei porque eu sou persistente. Eu falei, não, eu vou voltar. E quando eu voltei, tipo, tem o horário que troca o pessoal, né? Tipo, entra mais pessoas. E aí, no outro turno, no outro plantão, entrou uma pessoa que, ai meu Deus, obrigada. Entrou uma pessoa lá, e aí ela foi na bioquímica e falou assim, cara, vocês estão com estagiária, que legal, manda ela pra gente. Aí eu peguei e falei assim, você é de onde? Ela lá da coleta. Eu falei, manda a gente pra lá. Eu, tipo assim, gente. Aí ela pegou e falou assim, não, se você quiser ir, você pode ir, você quer ir com as meninas? Porque, como eu falei, a biomédica é maravilhosa. Inclusive, beijo, Ana, amo você. E aí ela pegou e falou, não, pode ir lá. E aí eu fui com a Anne, né? A Anne me levou. E a Anne começou a conversar muito comigo e me mostrar as coisas do hospital e tudo. E eu, ai meu Deus, que maravilha! E comecei a andar no hospital com ela e assim, meus olhinhos brilhando, brilhando mesmo. E eu peguei e fui nas UTIs e tudo mais. Fui com ela, mas não fui no centro cirúrgico ainda. E eu comecei a andar com ela e falei, olha, quando você for no centro cirúrgico, você me leva? Aí ela leva. Aí ela pegou e começou a falar de mim pro Vanderlei, que é outra pessoa que, tipo, me ajudou demais lá dentro. Ela falou, Vanderlei, você acredita que ela gosta de centro cirúrgico? Eu falei, o quê? Ninguém gosta de ir lá. E aí a gente começou a desenvolver uns papos legais e tal. Viraram, assim, pessoas muito especiais na minha vida, sabe? Então, o que que acontece? O que eu quero dizer pra vocês com tudo isso? Com o passar do tempo, eu fui no centro cirúrgico várias vezes, auxiliei eles
sempre, em tudo que eu podia. E o mais engraçado é que eu não fiquei uma semana em cada lugar, eu fiquei em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu comecei a fazer mais do que me pediam. Eu fui pra lá no dia do meu aniversário, eu fui pra lá em feriado, inclusive meu aniversário é em um feriado, né? Então, assim, eu fui fim de semana, eu comecei a fazer coisas que não era a minha obrigação, mas eu tava amando tanto aquilo ali. Eu falei pra vocês que eu achava que eu não ia gostar de análises clínicas, comecei a gostar muito. Então, assim, eu ficava lá no suporte, aí o pessoal ligava, aí eu atendia, falava, material pra buscar, já ia lá correndo, pegava o material e ando super rápido. Inclusive, o pessoal até ficava assim, uai, você tava aqui nesse andar? Eu falei, não. Ela falou assim, nossa, mas eu acabei de ligar, tipo, eu tinha acabado de ligar, eu já tava lá no quinto andar ou no terceiro, não interessa. Tava correndo, já ia assim, não correndo, tá, gente? É porque eu ando rápido. E aí eu chegava rapidinho, já pegava o material, já, né, registrava tudo no sistema, se fosse eu ficava mais na parte da tarde, então assim, tinha mais serviço, porque tinha, não que tinha mais serviço, tinha mais serviço pra mim. Porque de manhã, como tinha mais biomédicos, a gente fazia menos coisa. Eu, particularmente, fazia menos coisa. Mas aí à tarde, como tinha menos biomédicos, eu fazia mais coisas. Então eu ficava em todas as áreas. Eu saía muito na coleta, muito mesmo. E inclusive o pessoal até falou, Raniel, você tem que ficar aqui dentro pra você aprender mais. E aí eu comecei a ficar nos dois. Eu auxiliava na coleta quando eu podia e já chegava, já passava já centrifugava os tubos, já fazia tudo certinho, o que desse pra fazer já ia fazendo, sabe? Se precisasse fazer, sei lá, um esfregaço, se precisasse fazer uma cultura, então assim, tava correndo aquela coisa do jeito que eu amo e ligava pra resolver problema e perguntava, olha, tá faltando isso aqui, mandaram uma amostra pra cá, mas não tem pedido no sistema e tal. Então, assim, a gente corria atrás das coisas e eu comecei a fazer de tudo um pouco. E eu, inclusive, ajudei pessoas que estavam chegando, novos estagiários. Eu comecei a treinar novos estagiários, os meninos ficavam rindo, tipo assim, nossa, Raniel, você que tem que ser ensinado, você tá ensinando. Eu falei, pois é, quando a minha turma foi lá no hospital para fazer um tour, eu apresentei o laboratório pra minha turma, eu falei sobre algumas coisas lá. Então, assim, claro que eu não sei tudo, gente, eu também tô aprendendo, mas o que eu já tinha aprendido, eu tava explicando, tipo, super feliz. O que que eu quero dizer pra vocês com tudo isso? Eu quero dizer que se eu fosse ceder ao meu medo, ao desespero que tava aqui naquele momento, se eu tivesse desistido, se eu não tivesse começado, sabe? Se eu ficasse naquele medo de, ai, eu não sei nada, eu estou no terceiro período, como é que eu vou para um hospital? Por medo, eu não teria ido. Nunca teria ido e nunca teria chegado onde eu cheguei. E assim, gente, uma vez uma menina que entrou lá no hospital, ela virou pra mim e falou assim, eu falei, vou levar vocês no centro cirúrgico. Levei elas no centro cirúrgico pra fazer uma coleta, né, o pessoal do novo laboratório que chegou. E aí eu peguei e fui filmar, né, porque eu sempre filmo assim a entradinha lá, não dentro do centro cirúrgico, mas colocando o pijama e tudo. E aí eu falei assim, olha gente, aqui no centro cirúrgico e tal. E ela virou pra mim e falou assim, biomédica no centro cirúrgico. Biomédico fica no centro cirúrgico? Sim, gente, fica na perfusão extracorpórea. Mas, assim, pra ela era novidade eu estar ali, né? Tipo, porque não é muito comum a gente ficar indo no laboratório, ficar indo no centro cirúrgico, porque o biomédico fica mais no laboratório. Então ela ficava assim, nossa, mas você é super empolgada, né? Eu falei, sim, eu sou muito empolgada. Então o que que acontece? Eu vivi coisas que eram impossíveis pra minha realidade. Então, para Deus não existe nada impossível. Se eu tivesse medo de começar, eu nunca teria feito tantas coisas que eu fiz. A experiência que eu ganhei lá, e eu fiquei mais de um ano, gente. A experiência que eu ganhei lá foi uma coisa assim tão incrível, que eu acho que, sabe, não é muito comum você ter esse tipo de experiência tão cedo dessa forma. Eu acho que quem realmente tem isso tem que agarrar com todas as garras mesmo, tem que fazer valer a pena, e eu fiz valer a pena, fazendo tudo que eu podia, até de colocar as ponteiras, organizar certinho. Nossa, eu começava a ver, tava faltando umas ponteirinhas, eu já ia lá colocando, não era meu trabalho, mas eu tava lá, eu quis saber como que funciona a autoclave, eu quis olhar, eu quis ver como que funcionava o estoque. Então, assim, sabe, a curiosidade, aquela coisa, amo laboratório hoje. Achava que não ia gostar de análises clínicas, gosto pra caramba. E o mais legal é que eu ando em todas as áreas do hospital
E eu converso com os pacientes, eles contam as histórias deles pra mim, é um aprendizado gigantesco. Eu já ajudei vários pacientes já me pararam no corredor e me pediram ajuda, tipo assim, olha isso aqui pra mim, não sei o que, e às vezes eu tenho que falar, não, eu não posso fazer isso, tá? Não é eu que sou a médica, e é engraçado. Já teve situações deles me pedirem ajuda e já teve situações de eu ir colher sangue e eles pensarem que eu era menor de idade. Já teve situações de eu encontrar seguidores dentro do hospital, eu colhi o sangue da minha seguidora. Eu achei muito incrível que eu tava lá dentro do pronto-socorro e a menina ficou me olhando e aí ela virou pra mim e falou assim, você é a Raniele, né? Eu falei, sim, sou. Aí ela falou assim, eu te acompanho no seu canal. Eu falei, sério? Que legal. Aí ela falou assim, nossa, eu vou querer muito fazer biomedicina, um dia vai ser eu que vou estar aí, eu que colhi o sangue dela. E ela conversou comigo, gente, isso não tem preço, sabe? Nossa, nesse dia eu saí de lá, tipo, saltitando, não porque eu vi uma pessoa que me segue, mas porque o que ela disse pra mim, tipo, eu vou fazer biomedicina por causa de você, que nem eu escuto várias vezes. Então, assim, se eu posso estar incentivando alguém a fazer uma coisa boa, que nem chega várias pessoas pra me falar isso, que começou a biomedicina por causa de mim, ou que começou algo por causa de mim, não só a biomedicina, mas outras coisas também, em relação à fé, em relação a tudo, eu fico extremamente feliz de saber que de alguma forma eu posso estar influenciando pessoas pro lado bom. Então, assim, se eu não tivesse começado, eu não poderia nunca viver o que eu vivi. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar. Mesmo com medo, se tiver medo, vai com medo mesmo. Não tem problema. Vamos com medo, mas vamos. Com Deus na frente, sempre, claro. E acreditando que coisas boas acontecem, sabe? Às vezes a gente fica tão preso numa crença negativista que tudo a gente acha que vai dar errado, de não cria expectativas. Cria expectativa sim, se você não criar expectativa, você não vai correr atrás. Se você não criar expectativa, qualquer coisa que vier pra você, você vai achar que tá bom, e não é assim, corre atrás dos seus sonhos. Eu entrei lá com 2 objetivos. Meu objetivo era andar no hospital, conhecer a rotina do hospital, aprender ao máximo, assim, tudo que eu pudesse em relação ao hospital, não somente da biomedicina, mas o que eu pudesse, porque eu tenho um outro objetivo, que é fazer medicina, então eu já queria estar olhando isso, e entrar no centro cirúrgico, porque eu sou apaixonada. E eu consegui bem mais do que o meu objetivo. Bem mais. Então, por que eu consegui mais do que o meu objetivo? Porque eu sabia, eu já tinha traçado um objetivo. Quando eu realizei o meu objetivo, eu percebi que eu consegui ainda mais, porque eu não simplesmente entrei dentro do centro cirúrgico, como eu consegui assistir a cirurgia por mais tempo. Eu consegui conversar com pessoas, saber de rotina de paciente, paciente conversar comigo, me contar. Passar 15 dias, eu voltar lá e conversar com o paciente oi, tudo bem, não sei o que, me contar o que aconteceu. Gente, isso não tem preço, sabe? Ou seja, foi sim uma concretização de algo que eu queria demais, mas só aconteceu porque eu não desisti, só aconteceu porque eu fui atrás, só aconteceu porque eu entrei com objetivo. E no momento em que eu tava surtando de medo, que eu tava ali apavorada, querendo desistir de tudo, jogar tudo pro alto, o que eu fiz? Eu chorei, mas eu orei e falei, vou voltar lá e vamos ver o que acontece. E no momento em que eu voltei, as coisas fluíram. E desde então, eu só agradeço a Deus. Bem antes eu já agradeci, agora então mais ainda. E eu quero te encorajar a começar. Começa. Não fica com medo, mesmo que você esteja super nervoso porque vai começar algo novo, começa. Não deixe de fazer algo novo por medo. Vai com medo mesmo, mas vai, sabe? Não deixe que as coisas, sabe? Que o medo, que a insegurança te prive de viver uma vida de coisas impossíveis. Impossíveis para uma pessoa que olha, é impossível você como estudante ir para um centro cirúrgico, é impossível você como estudante ensinar outros estudantes dentro de um laboratório, dentro de um hospital de urgência e emergência, é impossível você ajudar um novo laboratório a se restabelecer dentro do hospital, né? Sabe, tudo isso eu fiz, sabe? É impossível você conversar com o paciente, entender a história dele simplesmente sendo uma estagiária de biomedicina, porque isso é uma coisa mais de outros cursos, você tá ligada ao laboratório só. Tem gente que não gosta do contato com o paciente, mas eu gosto. Isso para mim foi uma realização. Então, assim, se você gosta desse contato com o paciente, vai para um hospital de urgência e emergência que você vai ter, de alguma forma você vai ter. E começa a gostar de coleta de sangue também, que inclusive eu vou falar sobre coleta de sangue, que tem coisas aí. Vou falar em um outro vídeo. Então, gente, só comece, só vai.
Como a gente costuma muito dizer, só vai. Tá com medo? Vai com medo mesmo, só vai. Começa. Não deixa de jeito nenhum o medo te privar de viver uma vida extraordinária e de viver o impossível. Faça o que as pessoas dizem que é impossível, porque para Deus nada é impossível. E se você acredita, você tá no caminho certo. Então é isso.